para a vida eterna. Queridos companheiros, queridas companheiras, boa noite. Que Oi, bom! boa noite. Já estamos conectados. E uma alegria, um ar diferente já está pairando no ar, não é? É o Natal. É a aproximação do Natal. E, embora esse Natal possa ser um pouco diferente, será um Natal feliz, porque a família vai estar reunida na certeza de que Jesus vai estar presente. Em nossos corações. Com certeza. E a nossa campanha das cestas de Natal também, né, está pairando no ar. E a cesta de Natal, na cesta de Natal, nós vamos acrescentar um panetone. Então, quem puder colaborar, porque é tão gratificante a gente poder fazer alguém feliz. Por favor, né, nos ajude. Aliás, se você me permite, o Sérgio, nas cestas Cristal, né? Ele também fornece a cesta de Natal para nós, com panetone. já com panetone, e o preço, ao invés de 60, é 70 reais. Ele acrescenta algumas bolachas e o panetone. Quem quiser pode ligar para ele também, como de costume, ok? E quem não puder, nós estamos precisando de pó de café, que nós temos que completar cestas e o pó de café está faltando muito. E bolacha. E bolacha também. Então, quem puder colaborar com a cesta básica, a gente agradece. Quem puder nos entregar itens avulsos, escolha o café ou a bolacha. Tudo bem, companheirinhos? E em todas as festas de encerramento, desde que a gente fundou a Fracis, a gente recebia de um companheiro, trabalhador, né, mensagens de Natal ou poesias, né, da sua autoria. Era Adélcio Guabiraba. Mas ele já completou a sua viagem, já faz algum tempo que ele se foi. Mas as mensagens e poesias dele ficaram no nosso coração e guardadas, né? Sabe, naquela caixinha de recordações? Elas estão lá. E hoje eu tive uma vontade de relembrar uma poesia do Adélcio. E eu sei que vocês vão gostar. E diz assim: a vida e o tempo. É tempo de entender, de compreender a mudança universal. É tempo de curar toda dor, fazendo o bem, eliminando o mal. É o tempo do amor. É tempo do unir sem mentir, o do perdoar e do amar, sem cobrar tanto retorno. É tempo da sublimação e de abrir seu coração. É tempo de esperança, do sonhar, da confiança. É tempo de muita prece. Amanhece um novo dia. Vamos sempre confiar numa nova vida que floresce. Se é tempo de esperança, não julguemos o que é mal, porque uma nova vida nos acontece no novo dia de Natal. É o tempo que não tem tempo de esperar um tempo feliz, afinal. Que maravilha. E agora? Grande Adélcio Guabiraba, meu amigo. Muito querido, muito querido. Então vamos ouvir o Antoninho, que vai fazer a prece inicial. Antes, eu gostaria de lembrar a todos que hoje ainda nós teremos uma aula imperdível. Muito interessante. Com quem? Com o Tiago Matos. Agora, o grande problema é o tema, maravilhoso. Grande problema não, o grande mérito, que vai nos fazer tomar mais consciência da necessidade das mudanças interiores. Pois ele vai falar sobre
Religião? Não, ser cristão. Religião ou conduta? Exatamente. Repete. Ser cristão. Depois, 2 pontos. Religião ou conduta? Quer dizer, para ser religioso, para ser cristão, basta a religião ou tem que haver conduta diferente? Então, gente, vamos nos preparando, vamos participar, porque vai valer muito a pena, ok? Mas antes disso, como sempre acontece, nós vamos receber o Tiago com uma prece, né? Procurando envolvê-lo em bênçãos de paz, bênçãos de amor, para que ele se sinta bem à vontade entre nós, para trazer a sua mensagem, aquilo que ele preparou com certeza com tanto carinho. Então, Jesus, cada um de nós, em nossos lares, aguardando essa aula tão importante para a nossa renovação, nós queremos lhe dizer que, apesar de tudo, nós nos sentimos muito felizes. Nos sentimos felizes porque no recesso do lar nós não nos encontramos sós. Nós temos os nossos familiares, Senhor, que estão conosco, que nos emprestam guarida, que participam conosco de nosso Evangelho, que, por sinal, nós realizamos todos os dias. Nós temos nossas lembranças dos amigos, dos companheiros, e tudo isso nos faz muito bem, nos empresta muita alegria em nossos corações. E nessa noite, Jesus, ao ouvir a Neuza mencionar o Natal, as suas bênçãos se fazem fazendo-nos lembrar daquela música, daquela alegria das crianças, da paz que cada velhinho busca e do amor que o Senhor veio nos trazer. Então, Jesus amado, empresta-nos a todos nós força e coragem, para, independente do momento em que vivamos, nós possamos caminhar firmes, fortes, resolutos, em busca sempre do bem e do amor. Que suas bênçãos se façam em todos os lares da terra, principalmente nos dos amigos com os quais estamos conectados, e ao ouvirmos a aula de hoje, possamos refletir sobre as bênçãos que o seu Evangelho de amor nos trouxe. Graças a Deus, Jesus, e que sua paz se faça em nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus e a ti também, Senhor. Que assim seja.
Boa noite, amigos do Alfracis. Mais uma vez é uma alegria estar com vocês para mais uma reflexão sobre o Evangelho, para mais uma reflexão sobre os ensinamentos do Cristo. Estou, confesso, com saudades de poder pessoalmente reencontrá-los, mas infelizmente ainda não podemos. Estamos num momento delicado de pandemia ainda, isso não acabou. E nós precisamos nos preservar, preservar as pessoas ao nosso redor. Esse é o nosso dever, não é? Nos cuidar e proteger as pessoas à nossa volta. Então, graças a Deus, nós temos o meio tecnológico para nos aproximar de algum modo, não é? E hoje, mais uma vez agradecido pelo convite, hoje propus uma reflexão, que é primeiro minha, acerca da seguinte temática: ser cristão, religião ou conduta? Andando aqui pelo centro de São Paulo há alguns dias e vendo uma manifestação de um grupo religioso, havia ali escrita uma placa dizendo: Jesus não é religião. Será que Jesus não é religião? Esse apontamento me fez refletir sobre o que de fato é religião, o que de fato é ser cristão. Essa é uma reflexão muito importante, meus amigos, principalmente nos dias de hoje. Ela é importante desde sempre, mas hoje nos é reclamada uma postura, nós que nos autodenominamos cristãos, uma postura realmente condizente com o Evangelho de Jesus, que nem sempre nós observamos. Por um problema de conceito e por um problema de negligência em relação àquilo que nós consideramos de fato ser cristão. Antes de aprofundarmos essa resposta propriamente dita, o que é ser cristão, religião ou conduta, vamos refletir um pouquinho sobre o significado do vocábulo, da ideia de religião. Se a gente pegar lá os dicionários, a gente vai ver que religião tem uma série de definições: culto à divindade, doutrina ou crença religiosa, algo ligado a um dever sagrado, reverência a respeito a uma divindade, comunidade religiosa que segue uma regra, um fundamento. Todas essas definições nós encontraremos. Há uma definição também que data mais ou menos lá do século XIII, que traduz a ideia de religião associada ao vocábulo religare, que significa, justamente como o termo sugere, religar, reconduzir, nos reaproximar da divindade. Em essência, a etimologia da palavra, a origem da palavra, sugere a nossa religação, a nossa reconexão com uma divindade. Vamos ver o que Emmanuel nos diz sobre o que é religião. No livro Emmanuel, há um questionamento, há um apontamento sobre a diferença entre religião e religiões. Pela psicografia do querido Chico, o mentor espiritual nos diz: a religião é um sentimento divino que une o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas, como eles próprios. Então aqui já há uma distinção entre forma e conteúdo. O sentimento religioso é aquele sentimento que nos reconecta, como a própria definição etimológica nos traz, que nos reconecta ao Criador. As religiões são essas organizações por meio das quais nós buscamos expressar esse sentimento religioso. Mas, por serem organizações humanas, são falíveis, são imperfeitas, como nós o somos. Ainda nos diz o companheiro espiritual: dignas de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir,
são como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Em outras palavras, o sentimento religioso, em sua essência, ele é puro. Porém, como o orvalho que cai na terra e com ela se mistura, graças às nossas imperfeições humanas, muitas vezes o sentimento religioso originário, genuíno, ele é dominado, ele é contaminado por nossos anseios humanos. E nós sabemos que isso acontece, e há muito acontece, em qualquer que seja o segmento religioso. Num outro livro também, de Emmanuel, Psicografia de Chico, Consolador, a questão 292 nos também permite refletir sobre o conceito de religiões. A pergunta é, em que sentido deveremos tomar o conceito de religiões? Emmanuel nos diz, religião para todos os homens deveria compreender-se como sentimento divino que clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Há distintas religiões, de fato, não há religiões melhores ou piores, todas aquelas que transformam, que buscam transformar a criatura para o melhor, para o bem, no sentido da evolução, toda religião que assim traz como proposta, que isso traz como proposta, é uma boa religião. Chico, perguntado no Pinga Fogo sobre as diferenças de religiões, disse que, falando das religiões cristãs, que os católicos, que os protestantes, que os espíritas não estavam em ramos totalmente diferentes, não traduziam ideias totalmente diferentes. Nós apenas estamos em faixas distintas de entendimento. Não piores nem melhores, apenas faixas distintas de entendimento. Continuando o que nos diz Emmanuel, nesse sentido a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Porém, na inquietação que lhes caracteriza a existência na Terra, os homens se dividiram em numerosas religiões, como se também a fé pudesse ter fronteiras, à semelhança das pátrias materiais, tantas vezes mergulhadas no egoísmo e na ambição de seus filhos. Dessa falsa interpretação têm nascido no mundo as lutas antifraternais e as dissensões religiosas de todos os tempos. Aqui, mais uma vez, a reflexão sobre a essência do sentimento religioso e, muitas vezes, nós, falíveis, imperfeitos, no bojo das religiões, das instituições humanas, que nós chamamos de religiões, transformamos a pureza desse sentimento e do significado dessa relação com uma divindade, deturpando a sua essência. Essas são as observações do amigo espiritual sobre o tema. Retomando o que eu disse no início sobre aquela placa numa manifestação religiosa que dizia Jesus não é religião. Hoje, por acaso, quinta-feira, eu estou gravando esse vídeo hoje, são agora quase 11 horas da noite, eu me deparei com uma postagem numa rede social de um líder de uma outra religião, cujo pensamento, para mim, é muito importante, muito válido, muito lúcido. E esse líder religioso escreveu o seguinte, dentre outras coisas: Cristo me salvou da religião. Me ensinou a não confundir Deus com religião. Li isso hoje há pouco, na verdade, depois que já tinha preparado o que eu tinha aqui para falar com vocês. E isso, de alguma forma, ratificou, confirmou uma necessidade de reflexão sobre a ideia do cristianismo, especialmente nos dias de hoje. O que é ser cristão? Cristianismo é uma religião? Uma primeira pergunta que a gente tem que se fazer. O cristianismo é uma religião? A gente poderia dizer, olha, há religiões de matriz cristã, católicos, protestantes, ortodoxos, espíritas. Lembremos que o espiritismo, em primeiro lugar, como
nos diz a doutrina, é uma filosofia, é uma doutrina filosófica de consequências morais. Doutrina filosófica de consequências morais. Então, o aspecto dito religioso da doutrina espírita está baseado, pautado na moral cristã. Então, somos uma doutrina cristã, sem dúvida alguma. Agora, ser religioso necessariamente significa ser cristão, ainda que dentro de uma dessas religiões que nós mencionamos aqui, dentro de uma dessas doutrinas, ser simplesmente adepto a uma delas significa ser cristão? Muitas das religiões reclamam a exclusividade na propagação das ideias cristãs. Mas nem sempre a verdade do Evangelho é de fato compreendida, é de fato disseminada e muito menos vivenciada, mesmo em meios religiosos ditos cristãos. O que aparentemente é uma contradição se apresenta como uma realidade aos nossos olhos, em qualquer religião, mesmo dentro da doutrina espírita. Se ser cristão, e a gente vai aprofundar essa temática, mas se ser cristão não significa ser religioso necessariamente, é preciso que nós identifiquemos o que é ser cristão. Qual é a mensagem do cristianismo? Se nós pudéssemos resumir a mensagem do cristianismo, o que nós afirmaríamos ser a mensagem cristã? Pense um pouquinho. O que é a mensagem do Cristo? Qual é a essência da mensagem de Jesus? Se nós vasculharmos os evangelhos, os 4 evangelhos, se nós vasculharmos os Atos dos Apóstolos, se nós vasculharmos as epístolas, nós vamos encontrar um ponto essencial. O óbvio, mas muitas vezes negligenciado e esquecido. O amor ao próximo. A síntese da mensagem cristã é o amor ao próximo. Vou trazer 2 passagens aqui, já nesse início do Evangelho, e o que eu estou dizendo aqui hoje, além do que eu citei sobre Emmanuel, foi essencialmente extraído do Evangelho de Jesus, que nós precisamos revisitar um pouco mais para relembrar alguns preceitos básicos claros, mas que, repito, ainda são muito negligenciados. Jesus nos diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Cristo disse isso um pouquinho antes, não é? Disse isso um pouquinho antes do processo de crucificação. Eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros. Como eu vos amei, que também vós vos amais uns aos outros, prossegue Jesus. E finaliza essa mensagem do seguinte modo: nisto todos vos conhecerão como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nada é tão claro quanto essa afirmação de Jesus. João, capítulo 13, versículos 31 a 35. Nisto vos reconhecerão como meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E, como ele disse no início, como disse Jesus no início, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei, vejam. Como Jesus nos amou, um amor incondicional. Se assim o fizermos, seremos reconhecidos como seus discípulos, ou seja, como cristãos. O resumo da ópera é esse. O amor ao próximo nos categorizaria como seguidores de Jesus, que num dado momento nós convencionamos chamar de cristãos. Ser cristão significa amar o próximo.
Não há outra interpretação para isso. Cristo é muito claro e objetivo nessa mensagem, não só nessa, em outras que nós vamos mencionar aqui. Aquele que se relaciona com o próximo, com esse cuidado, com amor, com respeito, como Jesus o fez, vejam, é reconhecido como seu seguidor. Jesus não fala aqui de religião, Jesus não fala de absolutamente nada além do amor ao próximo. Para que nós sejamos reconhecidos como cristãos, devemos amar ao nosso próximo como Jesus nos amou. Poderíamos parar aqui essa reflexão. Olhar o capítulo 13 do Evangelho de João, dos versículos 31 e 35, encontrar ali a essência da mensagem do Mestre Jesus em relação àquilo que ele afirma como ser a essência do cristão. O amor ao próximo, tal qual o amor que ele dispensou a nós. Essa é a essência. Poderíamos parar aqui se não tivéssemos ainda certa dificuldade em assimilar ou mesmo em admitir esta como a essência do cristianismo. Porque essa ideia tão simples e clara, simples no que diz respeito à sua mensagem, clara, é negligenciada, é esquecida e é muitas vezes combatida, mesmo por aqueles que se intitulam cristãos. E aí nós poderíamos nos perguntar, né, como um desdobramento dessa afirmação do Cristo, mas ele era Jesus, ele era o Cristo. Para nós, dentro da doutrina espírita, nós sabemos do processo evolutivo, nós consideramos a questão da evolução e sabemos, né, conforme nos diz a doutrina dos espíritos, que alcançaremos outros patamares de evolução espiritual, muito além dos que vivenciamos agora. A nossa referência é o Cristo. A questão 625 do Livro dos Espíritos nos diz que o Espírito mais perfeito que passou entre nós foi Jesus. Esse é o nosso referencial de evolução. Mas ele mesmo nos diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 34, não está escrito em vossa lei, sois deuses? Isso está lá em Salmos, no capítulo 82, versículo 6. Sois deuses. Em outra passagem do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e fará outras maiores maravilhas ainda. Jesus aqui ratifica a nossa condição de espíritos em evolução, que chegaríamos até essa condição num dado momento. Então, o amor ao próximo como ele amou, é claro que nós ainda na nossa condição atual não temos condição de realizar ainda, né? A maioria de nós ainda não o tem. Mas essa deve ser, no mínimo, a nossa meta. A nossa relação com o outro, dentro de qualquer manifestação religiosa, deve ser o objetivo que nos conduz a essa prática, a essa manifestação religiosa. A relação com o outro, o objetivo de nos tornarmos criaturas melhoradas para conseguir amar ao outro como Jesus nos amou, deve ser, no mínimo, a nossa meta. Essa deveria ser a pauta das nossas manifestações religiosas, dos ensinamentos cristãos e, sobretudo, das práticas religiosas que têm no Evangelho de Jesus a sua base. Isso tudo para dizer, já nessa primeira parte da nossa reflexão, que sermos religiosos, propriamente ditos, não nos torna criaturas melhores por si só, não nos torna cristãos. Sermos religiosos não nos torna cristãos. Ser cristão significa amar ao próximo, como Jesus nos amou. Ou pelo menos buscar essa condição como meta. Cristianismo é conduta. Cristianismo é conduta em relação ao outro. Jesus nos disse isso. Quem diz o contrário
está contrariando o Evangelho. É bom que nós nos lembremos que Jesus não fundou uma religião. Jesus nasceu e morreu dentro do judaísmo. Jesus era judeu. Se nós pegarmos os livros, os historiadores que tratam também da vida de Jesus, essa informação consta dos registros históricos e o próprio Evangelho nos dá conta disso. Jesus tinha um imenso respeito pelo judaísmo em sua essência. Ele não era contrário ao judaísmo, ele questionava o poder religioso daquele tempo, quando o poder religioso desvirtuava a essência daquela doutrina. Assim como questionaria o poder religioso dos dias de hoje, quando distorce a essência dos seus ensinamentos. Jesus não traz uma nova religião para nós. Na verdade, ele nos mostra uma nova forma de nos relacionarmos com o Criador. E essa nova forma de nos relacionarmos com o Criador passa pela nossa relação com o próximo. Se alguém duvida, vamos a Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40, uma passagem famosíssima. Vamos revisitá-la aqui. Numa passagem de Mateus, o evangelista narra que Jesus tinha feito calar, né, os saduceus, tinha trazido verdades que até então eram questionadas ou desconhecidas. E um doutor da lei, com o objetivo de experimentar, de testar Jesus, disse: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus nos diz aquele homem: amarás a teu Deus, teu Senhor, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e maior dos mandamentos. Mas há um segundo semelhante a esse: amarás ao próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, amarás ao próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos resumem toda a lei e os profetas. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Essa é a lei. Numa epístola, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 20 a 21, lucidamente, o apóstolo amado nos diz: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, esse alguém é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual não viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Como afirmar que amamos a Deus se odiamos o nosso próximo? Essa é a reflexão que João nos traz como desdobramento do ensinamento de Jesus, na verdade. Nós mal compreendemos a figura do Criador, ou quando tentamos trazer a sua ideia, transferirmos para o Criador os vícios humanos, não é? Reputamos Deus como um vingador sanguinário, muitas vezes. Reputamos Deus como um ser que escolhe alguns e condena outros. Tão somente porque alguns, muitas vezes, professam essa ou aquela crença, sendo que nem o próprio Cristo o fez. O amor ao próximo significa o amor a Deus. Não há como falar, afirmar que amamos a Deus se nós não nos relacionamos nesses termos com o nosso próximo, que nós conhecemos. Vejam de novo o amor ao próximo como a base da nossa relação, do nosso sentimento religioso genuíno, o amar ao próximo. E não é amar ao próximo ou amar tão somente aquele que é o igual a nós mesmos, não é? Aquele que pensa como nós, aquele que age de acordo com o que nós esperamos. E de novo vamos falar aqui dos ensinamentos do Cristo, Sermão do Monte, capítulo 5, versículos 38 a 47 do Evangelho de Mateus. Um trechinho. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, nos diz Jesus,
Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Jesus é categórico. Para sermos considerados nos termos religiosos, como alguns de nós nos intitulamos de filhos de Deus, meu Pai, meu Deus, muitas vezes nós somos exclusivistas até nisso nas nossas manifestações religiosas, não é? É o meu Deus, não é o Deus de todos, é o meu Deus. Enquanto Jesus diz, para que sejais filhos do vosso Pai, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Mais uma vez, Jesus nos faz refletir sobre a reconexão com a divindade através da relação com o outro. Esse é o único caminho. Porque faz que o sol, continua Jesus, porque esse Pai faz que o sol se levante sobre os bons e os maus, e a chuva desça sobre justos e sobre injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem isso também os publicanos? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazes demais? Não fazem isso também os publicanos? Em outras palavras, bem dizer, querer bem, gostar, amar apenas aqueles que pensam como nós, que fazem o que nós queremos, que têm as mesmas ideias, isso é fácil. Isso é muito fácil. Mas e amar aquele outro? O dito aqui, entre aspas, inimigo, aquele que pensa diferente, aquele que não tem as mesmas ideias, aquele que vive de uma forma diferente que nós acreditamos seja correta? Esse é o caminho. É por esse caminho que nós nos reconectamos ao Criador. É por esse caminho que nós poderíamos nos intitular cristãos. Não há outro. Mais uma vez, Jesus não fala aqui em religião, mas em como devemos nos relacionar com o próximo, para sermos considerados filhos desse Pai, para nos reconectar a Ele. E a pergunta, mais uma vez, reaparece nessas nossas reflexões. É preciso ser religioso para ser cristão? O que nós afirmamos até agora, olha, ser religioso não necessariamente significa ser cristão. Nós sabemos o que é ser cristão já, por esse ponto da nossa reflexão. Mas, e aquele que não é religioso, ele pode ser cristão? Pode ser considerado cristão? Aquele que não é necessariamente religioso, que não adota nenhuma dessas vertentes religiosas ditas cristãs, pode ter fé no Cristo do mesmo modo? A gente está tão acostumado a associar cegamente essa ideia de religião e cristianismo. Olha, se eu sou religioso dessa ou daquela denominação, sou cristão, que perguntar isso parece até contraditório, não é? Mas esse é o velho problema do rótulo da religiosidade aparente, que a gente precisa, de uma vez por todas, extirpar, que a gente precisa urgentemente rever num processo de conscientização, nos libertar mentalmente dessa falsa percepção que nos acomoda no processo evolutivo. A partir do momento que eu admito que ser adepto dessa ou daquela religião já é o suficiente, eu estou acomodado, porque eu não estou mais olhando para o meu íntimo, para aquilo que é preciso ser transformado, rumo a esse grande objetivo que é poder me relacionar com o próximo nos moldes do que Jesus o fez. Esse objetivo ele fica perdido, ele fica ali oculto quando eu me esqueço qual é a essência do processo da religiosidade. Quando a forma se torna mais importante que o conteúdo, eu paraliso, eu estaciono no meu processo evolutivo. Eu perguntei, é preciso ser religioso para ser cristão? Jesus nos faz refletir também sobre isso.
e afirma categoricamente que não. Quando? Quando ele nos traz a belíssima parábola do bom samaritano. Em que contexto isso está? Não é? Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37. Lucas narra que, numa certa ocasião, um doutor da lei levantou-se para colocar Jesus mais uma vez à prova e perguntou a Jesus: Mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse: o que está escrito na lei? Como você a lê? E esse homem disse: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus respondeu: você disse corretamente, faça isso e herdará a vida eterna. Faça isso e viverá. O que é óbvio. Mas como a pergunta era tão óbvia, a resposta também o era, Lucas diz que esse doutor da lei, querendo se justificar, perguntou a Jesus: mas quem é esse meu próximo? Quem é o meu próximo? Jesus, então, em resposta, nos traz a passagem sobre o samaritano. É bom fazer um parêntese aqui, desculpem pelo barulho, que os samaritanos eram um povo ignorado, rejeitado pelos judeus. Aqui a gente não tem tempo para entrar nesse contexto histórico, mas alguns fatores, não é? Povos das tribos de Israel do norte, num dado momento se separaram. Os samaritanos eram tidos como, de algum modo, impuros, porque num dado momento da dominação desse reino, sobretudo pelos assírios, houve uma mistura étnica entre eles, houve uma certa mistura religiosa, eles tinham um templo próprio, não é? Então, havia uma rixa, se a gente pode dizer, histórica entre esses povos. Disse que muitos judeus que tinham que fazer algumas viagens em que poderiam encurtá-la passando pela Samaria, às vezes demoravam dias tão somente para desviar o caminho e não pisar naquelas terras, que era considerada uma terra estrangeira. Então, a relação de animosidade entre os judeus e os samaritanos era muito forte. E justamente o exemplo da parábola se dá com o samaritano. Jesus diz, para responder ao doutor da lei: um homem descia de Jerusalém a Jericó e, em viagem, identificou um outro homem que tinha sido agredido por ladrões. Ele tinha sido roubado, tinha sido muito ferido, estava ali, jogado, na beira da estrada. Então esse homem descia, foi assaltado. Passando ali pela mesma estrada, veio um sacerdote. Viu aquele homem estrupiado de longe e o que ele fez? Foi para o outro lado da estrada. Um religioso descia, viu um homem em apuros, quase morto, e foi para o outro lado da estrada. Depois veio um levita, também religioso. Viu aquele homem estrupiado à beira da morte, fez a mesma coisa, foi para o outro lado da estrada. Mas eis que vem um samaritano, rejeitado, odiado pelos judeus naquele momento. E esse samaritano o que faz? Encontra aquele homem, e nas palavras de Jesus, tem piedade dele. Se aproxima, levanta o homem, limpa suas feridas com vinho e com azeite, coloca esse homem na sua montaria, leva-o até uma hospedagem e diz para o hospedeiro: cuida dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Vejam, o homem, não religioso, aliás, o oposto do que o doutor da lei, os judeus naquele momento acreditavam como sendo um exemplo de religiosidade, um samaritano, um excluído, assim agiu em relação a alguém que sofria. E Jesus pergunta: qual desses três você acha que foi o próximo do que caiu nas mãos dos assaltantes? O sacerdote, o levita? Ou o samaritano, não é? E o doutor da lei, certamente constrangido, diz: aquele que teve misericórdia dele. Vejam que ele não diz o samaritano. Ele diz aquele que teve misericórdia dele. Jesus diz: vá e faça você o mesmo.
Não é preciso ser religioso para se relacionar com o próximo nesses termos. Para se preocupar com o próximo, para buscar servir o próximo. Isso não significa, não necessita de um título ou de uma condição religiosa. Cristianismo é conduta. E a conduta do samaritano nesse exemplo é a conduta do amor ao próximo. É a conduta que Jesus nos diz ser aquilo que nos qualifica como cristãos. E mais uma pergunta, né? É preciso ser religioso para crer em Jesus? Porque muitos de nós dissemos, cremos em Jesus. Mas o que é crer em Jesus também, não é? A crença aqui, o ter fé em Cristo, deve ser traduzido em condutas, em práticas. Mas mesmo a nossa relação de fé acerca de Jesus, será que é necessariamente preciso ser religioso, ser, do ponto de vista do título cristão, para crer em Jesus, nos seus ensinamentos, nas suas ideias? Mais uma vez, o Evangelho nos mostra que não. Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10, a passagem do centurião romano, que muitos de nós também já conhecemos, diz que Jesus tinha entrado em Cafarnaum. Ele tinha acabado de falar ao povo. E lá naquela região tinha um centurião, e esse centurião tinha um servo que era muito querido. E esse servo, que era judeu, estava doente, quase morrendo. E esse centurião tinha ouvido falar de Jesus. Então, diante da condição do seu servo, ele manda alguns anciãos dos judeus pedir a Jesus para salvar seu servo. E esses anciãos judeus se aproximam de Jesus e dizem, olha, esse homem merece muito, ele gosta do nosso povo, ele construiu uma sinagoga para nós. E Jesus foi andando com eles, ia até a casa do centurião. Só que quando não estava muito longe, o centurião tinha mandado alguns amigos falar com Jesus. Ele não foi nem diretamente, ele manda alguns amigos falar com Jesus e mandar-lhe a seguinte mensagem: Senhor, não precisas incomodar-te, porque eu não sou digno de que entreis em minha casa. Por isso também não me julguei digno de vir conversar contigo. Vejam a humildade desse homem diante de Jesus. Mas dize uma só palavra e meu servo será curado. Pois eu, que sou apenas um subalterno, tenho soldados à minha disposição. E digo a um deles, vai ali e ele vai. Vem e o outro vem. Faze isso e ele faz. Ouvindo isto, Jesus então ficou admirado com a fé daquele homem e disse: Eu vos digo que nem mesmo em Israel achei uma fé tão grande. E quando os enviados desse centurião voltam para casa desse homem, eles encontram o servo curado. Jesus faz questão de ressaltar aqui, esse homem que nem religioso era, que nem judeu naquele contexto era, acreditou no Cristo, como muitos dos religiosos naquele tempo, como muitos de nós naquele momento, não creram. Não é preciso, portanto, o título religioso para nutrirmos a crença pelas ideias, nas verdades ditas por Jesus. Isso também é conduta. Mais uma vez, a relação com o próximo, quando Jesus nos traz o belíssimo exemplo no caso da mulher adúltera. A superação do rigorismo da lei pelo amor ao próximo. E a história nós conhecemos, mas vale a pena nós refletirmos mais uma vez sobre ela. Diz que Jesus tinha ido pregar no Monte das Oliveiras e tinha voltado, era manhã cedo, ele volta para o templo para pregar. Ele sentava ali e as pessoas vinham, vejam que ele prega no templo, né, como um rabino faz. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e diz: Senhor, a lei de Moisés nos diz para apedrejá-la. O que o Senhor diz? Jesus permanece calado. E eles insistem. Essa mulher foi surpreendida em adultério. A lei de Moisés nos manda apedrejá-la. O que diz o Senhor?
E Jesus, como o Evangelho nos narra, calmamente olha para aqueles homens e diz: aquele que estiver sem pecado, que atire então a primeira pedra. E a narrativa do Evangelho nos mostra que esses homens vão saindo um a um, dos mais velhos aos mais novos, até o momento em que ficam somente Jesus e essa mulher. Jesus calmamente se levanta, olha para ela e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela diz: não, Senhor. E Jesus então diz a ela: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Meus amigos, essa passagem belíssima nos mostra, mais uma vez, a essência da nossa relação com o próximo, partida do exemplo do Mestre. Jesus não condenou essa mulher. Jesus, do alto da sua autoridade moral, o Espírito mais perfeito que passou entre nós, não condenou essa mulher. E nós, muitas vezes, ditos cristãos, insistimos em condenar, em julgar, em perseguir. Muitas vezes fazemos isso revestidos de uma suposta autoridade religiosa. Utilizamos o nome de Jesus, inclusive, nesse processo de julgamento destrutivo, de perseguição infamante, de intolerância em relação àquilo que nós acreditamos ser o erro. Fazemos isso muitas vezes lançando ofensas a irmãos nossos, que nós deveríamos amparar e auxiliar de acordo com o que nos disse o Mestre. E muitas vezes o fazemos em nome do Evangelho. Quanta contradição ainda vivenciamos, não é? Quanta contradição. Lembremos-nos, não nos esqueçamos disso. Jesus esteve em meio aos sofredores, aos desajustados, aos perseguidos, aos excluídos de toda sorte. Jesus foi ter com a mulher no poço da Samaria. Jesus pousou na casa de Zaqueu. Jesus protegeu a mulher adúltera. O Cristo ia ter com essas pessoas. Não se afastava delas, não as discriminava, não as humilhava, não as condenava. As trazia para o seio do seu amor imensurável. Agir de forma distinta disso é agir contra o cristianismo. Agir de forma diferente dessa que o Cristo nos mostrou está totalmente desassociado da ideia do cristão. É preciso que nós recuperemos a essência das verdades do Evangelho e não deixemos-las perdidas nas formalidades religiosas que muitas vezes atraem muito mais a nossa atenção do que aquilo que em nós ainda precisa ser modificado para alcançarmos essa condição que o Cristo nos mostrou ser o único caminho para que nós pudéssemos ser considerados seus discípulos. Para nós aqui, no âmbito da doutrina espírita, essa mensagem é mais do que significativa, do que relevante. Lembremos o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4. Reconhece o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. E no mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, palavras do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, nada morre. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Amai-vos é a mensagem do Espírito de verdade, tal qual Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e assim todos vos reconhecerão como meus
seguidores. Nosso papel é fundamental, principalmente no momento existencial presente. É importante que nós não nos desviemos da essência do cristianismo, que nós reconheçamos o nosso papel dentro da doutrina que com amor nós abraçamos, olhando para esse propósito essencial, a relação com o outro. É disso que nós precisamos. É essa transformação que o mundo pede mais do que nunca nesse instante. É preciso olhar o outro como irmão. É preciso olhar o outro como um semelhante. É preciso buscar no outro a resposta para aquilo que nós consideramos ser o caminho que a religião que abraçamos, seja ela qual for, nos apresenta. Como disse Jesus, esse é o caminho da salvação. Esse é o caminho da chamada vida eterna. E para finalizar as reflexões de hoje, vou passar 5 minutinhos do horário aqui programado para trazer uma história que simboliza muito isso. Uma reflexão trazida pelo irmão X no livro Contos deste d'Outra Vida, que se chama Na Vinha do Senhor. A historinha diz que Pedro estava numa estalagem lá em Jerusalém, em sua casa em Jerusalém, logo depois, um tempo depois do desencarne de Jesus, da crucificação, e ele estava ansioso, não é, pelo trabalho bendito. Ele orava fervorosamente para Jesus. Queria tarefa, queria trabalhar em nome do Cristo. Chorava em suas orações, suplicava aos céus a graça de servir. E num dado momento, Jesus se apresenta a ele, tal qual ele se recordava dos momentos, das passagens no Tiberíades, dos momentos de convívio com o Mestre enquanto encarnado. Jesus aparece diante dele e ele implora: Senhor, eu aspiro estender as bênçãos gloriosas. Deixei o lago para seguir-te. Disseste que nos faria pescadores de almas. Quero testemunhar a divina missão do teu evangelho. Quando enviarás o teu serviço às nossas mãos? Jesus então disse tranquilamente: amanhã. Amanhã. No dia seguinte, então, Pedro acorda eufórico, feliz, limpa a casa, coloca flores nos móveis e aguarda a tão ansiada missão que Jesus enviaria. Mas num dado momento ele escuta murros violentos ali na porta e passa correndo ali um homem seminu praticamente, angustiado, e pede ajuda. E Simão Pedro logo o reconhece. Era Joacás, um conhecido malfeitor. Ele estava fugindo dos agentes da lei, mas pedia desesperado a Pedro auxílio. E Pedro, como se não ouvisse o homem, diz que ali não era o lugar dele e diretamente o entrega às autoridades. Sim, dar-lhe a chance de qualquer conversação. Mas ele fica satisfeito com isso, volta aos seus afazeres e está esperando, mais uma vez, a obra do Cristo. Perto do meio-dia, uma liteira, uma espécie de uma carruagem, se aproxima da casa de Pedro e uma mulher com feições tristes, maceradas, mas vestida num linho muito bonito, desce da carruagem. E Pedro a identifica. Era Júnia, uma jovem meretriz daquele tempo, de Jerusalém, que todos conheciam. Ela estava doente, ela estava cansada, e ela vai até Pedro, reconhecendo-o como um discípulo de Jesus, para buscar ajuda. E, conforme narra o conto, Pedro diz a ela que aquele não era o lugar dela, mas sim a praça pública, onde ela deveria ser objeto de escárnio e da ironia de todos aqueles que passassem. Aquela era a casa do Senhor, não a casa de uma prostituta. Então ela vai embora chorosa, triste, por não ter encontrado o auxílio que tentara buscar. O dia vai passando, Pedro fica aflito porque ele esperava
a tarefa e essa tarefa não chegava. E à tarde ele escuta batidas insistentes na porta e ele reconhece ali Jarim, um homem preso ao vício da bebida que todos ali conheciam. Ele estava quase que inconsciente, estava fugindo de alguns meninos maldosos que lançavam-lhe paus e pedras. E ele pede ajuda a Pedro. E Pedro, do mesmo modo, diz: esse aqui não é o teu lugar. Não vá vomitar na casa do Senhor. E, também sem ouvi-lo, o expulsa. O dia chega ao fim e Pedro está desapontado porque ele não tinha encontrado a tarefa prometida por Jesus. E no final da noite, então, choroso em suas preces, Jesus mais uma vez se apresenta a ele e Pedro diz: Senhor, aguardei todo o dia sem que me enviasse a tarefa prometida. Jesus diz: Pedro, como não? Por 3 vezes roguei-te a cooperação hoje e você não deu ouvidos. Te mandei Joacás, o malfeitor, que precisava ouvir uma palavra tua, que ansiava alguém que o redirecionasse na vida de crimes, retornando-lhe a consciência para o caminho do bem. E você o expulsou. Lhe enviei Júnia, que tanto precisava do seu amparo, ela que estava doente do corpo e do espírito e precisava ouvir uma palavra de conforto, e você a mandou embora. Te mandei Jarim, o nosso irmão, ensandecido pelo vício, que também precisava do seu apoio, do seu carinho, da sua palavra reconfortante, e você o mandou embora. E segundo o autor espiritual, Pedro soluça, desesperado, e diz: Senhor, me perdoa, eu não sabia. Jesus então carinhosamente afaga sua cabeça e diz: Pedro, quando quiseres ouvir-me, lembra-te de que o Evangelho tem a minha palavra. E Pedro então, ao ver que Jesus desaparece dos seus olhos, meio que cambaleante, vai buscar alguns escritos evangélicos que trazia consigo algumas anotações e lê o seguinte trecho: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Meus amigos, eu encerro essa reflexão mais uma vez agradecendo a oportunidade de poder ter conversado com vocês hoje sobre esse tema. Essa última historinha, esse último conto, ele nos faz refletir, é um fechamento de tudo que nós dissemos. Nós sabemos qual é o nosso papel. Nós sabemos qual é o nosso objetivo. Na condição daqueles que buscam os ensinamentos de Jesus como o meio de recondução ao Criador, o amor ao próximo. Não há outro caminho. É preciso que nós tomemos essa verdade tão clara nos escritos deixados pelos evangelistas, tão claras nas lições do Mestre Jesus em relação ao outro. A essência do cristianismo está no amor ao próximo. Busquemos a essência. Recordemos o que nos trouxe até aqui, o que nos faz abraçar essa ou aquela religião em sua essência. Não percamos jamais essa essência. Busquemos essa meta como a nossa meta existencial. Ser cristão significa amar o próximo. Que a paz de Jesus, que a paz do Cristo nos envolva hoje e para todo sempre. Com a graça de Jesus. Muito obrigado. Sim, nesse instante nós vamos elevando o nosso pensamento, fechando os nossos olhos, para que nós possamos fazer as nossas vibrações
E nós vamos vibrando nesse instante muito amor e muita paz por todo o nosso planeta Terra, para que esta vibração envolva todas as nações, os seus dirigentes, envolvendo em especial aquelas nações que encontram-se em conflitos. Vamos vibrando muita saúde, resignação, coragem a todos os doentes, quer do corpo, quer do espírito, envolvendo em especial os que sofrem com essa doença que nós enfrentamos nesse instante, que todos possam receber esta vibração de amor, de paz a envolvê-los. Vamos fazendo também uma vibração de encorajamento, de fortalecimento a todas as equipes médicas, socorristas, que estão na linha de frente no combate a esta doença. Vamos envolvendo os familiares em muita força, a resignação necessária para que possam passar por este momento da melhor forma possível. Vamos vibrando muita luz e muita paz às casas de oração, envolvendo em especial a nossa casa de oração, o Afracis, o Profeta, para que tenhamos a diretoria encarnada e desencarnada em perfeita harmonia, para que possam dar continuidade a esse trabalho de acolhimento tão necessário. Vamos vibrando muita luz e muita paz aos nossos irmãos que moram nas ruas, onde falta o abrigo, o pão, que eles possam ser envolvidos nesse instante no mais perfeito amor, na mais perfeita harmonia, para que possam ter a coragem necessária para passar por esta provação. E vamos deixando uma vibração em especial nas mãos da espiritualidade, para que esta vibração possa ser levada aos locais e às pessoas mais necessitadas nesse momento. Graças a Deus. E assim nós vamos pedindo permissão aos amigos espirituais para que nós possamos encerrar essa reunião de hoje, para que possamos ter uma noite de sono tranquilo, agradecidos que estamos por todo esse ensinamento que nos chegou nessa noite, que possamos estar unidos em pensamento, para que possamos estar cada vez mais fortalecidos e unidos junto à doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. Muito boa noite a todos.